Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui, passando para mais um Pergunte ao Rei, quadro que eu recebo as perguntas lá no meu Instagram, Eduardo O Cruz, que eu já te aconselho. Vai lá, me segue, compartilho stories todo dia, um monte com várias ideias muito top, coisas diferentes do que você está acostumado. Então vai lá e aproveita. Então pega essas perguntas e venho aqui no YouTube responder para vocês, a fim de auxiliar vocês nessa rodada, mas não só nessa rodada. Essa é a diferença desse canal. A gente busca coisas que vão te ajudar em todas as rodadas daqui para frente e quem sabe vai te ajudar na sua vida se você perceber as mensagens que estão por trás daquilo, porque aqui a gente celebra que os conhecimentos e através do estudo e esforço a gente se dá bem em praticamente tudo na vida, até no jogo de futebol. E vamos logo para a primeira pergunta, então. Pergunta do Matheus aqui, ó. Yuri Alberto, mesmo esquema do David, muita finalização, uma hora mita? Acredito que vai ser nessa rodada. E você? Boa, Matheus. Então bora lá. Eu gosto muito, quem me conhece, me acompanha, sabe que eu gosto muito de jogadores que têm chance. Esse tipo de jogador é que eu gosto muito de escalar, porque para mim a parte mais difícil de tudo é o cara ter as chances, se colocar em posições para finalizar, em posições para fazer o gol. E isso não é de uma hora para outra que vem. Depende de como o time tá, do posicionamento do cara, da sincronia dos jogadores. Isso é muito difícil de acontecer. Quando chega na cara do gol, existem jogadores melhores e piores, mas querendo ou não, são jogadores profissionais, então a tendência é o nível não ser tão grande assim de diferença, e eles tendo chance, uma hora vai começar a guardar, e pode guardar mais de um. Isso é que é top. Eu gosto mais desses caras do que daqueles jogadores que tem uma chance só e acabou. Às vezes eles são até bons de converter, mas nem por isso a gente vai depender de ele ter aquela única chance de ele guardar nela. É complicado. E o Yuri Alberto é um desses caras. Ele tem grandes oportunidades durante os jogos. Por quê? Porque se posiciona bem, o time funciona bem ali para gerar chances para ele. Então eu acho ele uma boa. Se ele tem um jogo interessante, para mim é uma ótima para a rodada. Outro ponto interessante desses jogadores é que geralmente as pessoas não veem, porque as pessoas veem geralmente jogadores que estão fazendo gol, estão dando assistência. E aí, esses jogadores, as pessoas querem, na verdade, fugir. Porque além de não estar fazendo gol, eles estão perdendo gols. Então as pessoas já concluem que tá perdendo gol, é ruim, não vou pôr esse cara porque é ruim. E aí que surge uma grande vantagem. No tiro curto já me dei muito, mas muito bem por causa disso. Bora para a pergunta do Rafael. O que você acha do jogo São Paulo e Fortaleza? São Paulo e Fortaleza eu vejo como um jogo equilibrado. O São Paulo joga em casa, precisa de resultados no campeonato, só que aí enfrenta o Fortaleza, que vem muito bem, o time desempenhando um ótimo futebol, jogando de igual para igual contra qualquer equipe. Então eu vejo um time melhor e outro time que joga em casa com a necessidade grande de ganhar. Então os desfalques do São Paulo principalmente atrapalham um pouco. Eu acabo vendo esse jogo como equilibrado, tá? Eu acho que pode ir para qualquer um dos dois lados. E talvez até o Fortaleza seja um pouquinho favorito, viu? Por mais que muita gente pode achar que não. Pelos desfalques do São Paulo, talvez eu dou até um pouquinho de favoritismo pro Fortaleza. Bora para a pergunta do Adson. Eu só tenho 2 times. Para ganhar a liga é preciso ter mais times? Adson, não necessariamente, viu? Eu não acho isso não. Eu acho que é o seguinte: quando você tem mais times, você tem mais chances de ganhar naquela rodada, mas o seu objetivo qualquer é ser lucrativo. Ser lucrativo é o que importa. Você está investindo menos, você tem que ganhar menos se você só tem 2 times. A única coisa que vai afetar mais é em 2 coisas principalmente. Primeiro lugar, quando você for jogar ligas grandes e tal, que é isso que eu estou imaginando que você está falando, você vai ter que ter mais paciência. Por quê? Porque você está investindo menos, tá com menos times, menos possibilidades. Então, você vai ter que esperar um tempo maior para você ganhar grande. É assim que funciona geralmente. Na média, né? Lógico. Agora, se você tem mais times, talvez você ganhe antes. Então, você tem que ter um pouco mais de paciência. E aí, também, o segundo ponto é você tomar cuidado. Porque quando a gente tem poucos times,
Um dos grandes problemas é que a gente fica com medo de ousar, medo de arriscar, medo de jogar como deve ser jogado uma liga maior. E isso você tem que tomar cuidado. Porque não é porque você tem poucos times que você não vai ousar. Talvez aí você deveria ousar ainda mais, porque você tem poucos times, você precisa ser diferente do que a multidão. Quem tem mais times pode ter alguns times ousados, outros não. Agora, quem tem poucos times e quer ganhar uma liga grande, tem que ter uma ousadia maior. Então não fique com medo de ousar. Vamos para a pergunta do Yuri. Nessa incógnita de poupar ou não na Série A, é melhor jogar a Série B no Rei do Pitaco? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu já acho interessante você diversificar em diversas formas. Você diversificar os jogadores que você está jogando, você diversificar o tipo de sala ou liga que você joga, por exemplo, vou jogar uma dobronada, vou jogar uma liga maior, vou jogar uma liga pequena, vou jogar uma liga grande, vou jogar tiro curto, vou jogar clássico. Isso já é outra maneira de diversificar. E eu acho muito interessante também, ajuda pra caramba pra gente ser lucrativo, diversificar em campeonatos diferentes. Jogar Série A, jogar Série B, jogar Libertadores, jogar Eurocopa, tudo que você puder, que der tempo de você dar uma estudada, né? Não vai jogar cru. E o bom do Rei do Pitaco é isso. Então, se você não conhece o Rei do Pitaco, vai lá e aproveita, porque você tá deixando um dinheiro em cima da mesa, hein? Tá deixando dinheiro em cima da mesa. Você quer ser lucrativo, você quer partir para esse ramo da lucratividade em Fantasy Games, não fica se apegado a um ponto só, porque pode ser que você tenha uma temporada ruim naquele campeonato, só que no outro compensa, entendeu? Você fica menos suscetível ao fator sorte, vamos dizer assim, ao acaso que pode ter no futebol de uma rodada para outra, porque você sempre tem a variedade. A variedade faz você ter mais segurança e gerenciar melhor os riscos para ser lucrativo. E aí eu queria aproveitar essa outra parte aqui, porque tá falando da dificuldade da Série A, porque os times podem poupar. Rei do Pitaco, o banco do Rei do Pitaco é perfeito ou quase perfeito. Não sei o que daria para mudar para ser melhor. Na minha opinião, é perfeito com o que eu imagino hoje. Porque lá, se o jogador não começar, ele entrar depois, ele pode continuar pontuando e o reserva vai concorrer com ele, porque ele não iniciou a partida. Então você pode colocar jogador em dúvida, pode colocar jogador que você não tem tanta certeza se vai começar, e pode ser até bom, pode ser até uma vantagem. Então a gente sempre tem que pensar o seguinte: se tá difícil, se tem certa dificuldade, em toda crise tem uma oportunidade. Então surge uma oportunidade aí de você apostar em jogadores que as pessoas vão ficar com medo de não jogar e se dar bem, porque eles vão ser mais diferenciais do que normalmente eles seriam. Muita gente fica com medo ou nem olha quem está em dúvida. Isso é uma baita oportunidade. Então, não fuja quando você encontra dificuldade, porque se tem dificuldade para você, tem dificuldades para muitos. E você pode ter uma mentalidade acima dos demais para você se aproveitar disso. Qual a melhor estratégia para salas de 35 pessoas do Rei do Pitaco? Escalar mais como liga clássica ou mais como tiro curto? Essa é a pergunta do Gleidson aqui. Para mim, liga tiro curto, a não ser que seja muito pouco o número de pessoas mesmo, eu jogaria pensando em time para tiro curto, que é basicamente o que difere inicialmente, é fechar a defesa. Só que aí, se eu tô numa liga menor, isso serve pro Rei do Pitaco, isso serve pro Cartola, qualquer um. Se eu tô numa liga menor, eu vou fechar uma defesa mais favorita, mais tranquilo, com uma que eu entendo que tem a maior probabilidade de SG. E aí do meio para frente eu vou escalar normal. Isso é uma liga pequena. Se a liga começa a ficar média, aí eu já começo a pensar um pouquinho. Se eu colocar uma defesa favorita, eu vou ter uma ou duas apostinhas ali para diferenciar e tal, da maneira como a maioria das pessoas vão escalar. E se eu coloco uma defesa ousada, aí eu escalo normal do meio para frente. Agora, se eu vou jogar uma liga grande, aí eu vou usar mais. Vou colocar uma defesa que não é favorita. Quando eu colocar a defesa favorita, eu vou fazer várias apostas ali. Essa é a ideia. Maior a liga, maior a ousadia. Só que 35 pessoas, 30, 25, eu fecho a defesa favorita, tá bom? Vamos para a pergunta do Samuel. 5 times iguais em ligas tiro curto diferentes ou 5 times diferentes em apenas uma liga tiro curto? Ou seja, ele vai pegar um time e escrever em todas, ou ele vai pegar vários times e escrever um em cada aí, né? Imaginando que ele tem pouco para investir nesse caso, né? Uma simulação. Para mim, Samuel, aí eu sou sempre a favor de ser lucrativo. A gente tem que ter um objetivo bem definido.
Uma coisa é a gente jogar para ser lucrativo, outra coisa é a gente jogar só para ganhar grande. São objetivos diferentes. Se você correr atrás das duas coisas juntos, você vai ter dificuldade. Você tem que ter um objetivo número 1. Meu objetivo número 1 é ser lucrativo. E qual a maneira que eu entendo melhor para ser lucrativo? É você ter mais possibilidades, você ter uma maior probabilidade de ganhar ao menos uma. Você não precisa ganhar todas, você não precisa jogar para ganhar todas. E se você põe um time só em todas, ou você ganha tudo, ou você perde tudo. Você fica muito suscetível a isso. Agora, se você joga com times diferentes em cada uma das ligas, em cada uma das ligas você tem combinações diferentes que pode dar certo. Uma der certo, provavelmente você vai sair no lucro. Até semelhante a isso é a questão de jogar Rei do Pitaco e jogar Cartola. Cartola é muito Cartola é muito tudo ou nada. Então você depende muito de aquele time acertar tudo e se dar bem e tal. E aí você vai ganhar diversas ligas porque você não tem uma variedade tão grande. Agora, Rei do Pitaco, ele dá essa oportunidade para você, porque você pega e coloca numa liga menor, eu ponho esse time aqui para menor. Na liga maior, eu quero vários times diferentes. Outra liga maior, eu quero vários times totalmente diferentes. Você consegue fazer isso no Rei do Pitaco porque você não está atrelado à valorização nem nada. Cada rodada você põe quantos times ali você quiser, você não precisa pensar, eu tenho 30 times, então eu vou colocar 30. Não, você coloca quanto você quiser. Na outra rodada, se você não quiser colocar, você não valoriza e não faz nada, só não põe. Então tem essa vantagem aí. No Rei do Pitaco acaba sendo melhor para ser lucrativo, e no Cartola é mais tudo ou nada. Ou você arrebenta ou você perde tudo, geralmente, tá? Edu, como você analisa o Praxedes? Bom nome para rodada? O Binho perguntou aqui. Cara, eu acho até de certa forma favorável. Acho que o Bragantino ofensivamente é um time que ataca bastante. O Santos tem dificuldade fora de casa e o Praxedes vem bem, viu? Vem bem, se envolvendo em gols em diversas partidas. Tem ali jogado ali mais ou menos na posição do Claudinho, chegando na frente. Eu gosto, acho um bom nome, que as pessoas ainda não estão indo pesado nele e pode ser que já comecem, porque ele está desempenhando um bom futebol, está participando das jogadas ofensivas, está se encontrando, está fazendo o que ele não fazia no Internacional, participando muito das jogadas ofensivas. Talvez o esquema tático está favorecendo muito a forma como o time joga. Eu acho um bom nome para rodada assim. Bora para a pergunta do Paulinho. Ir sem lateral é válido para tiro curto? Cara, eu acho que não. A não ser alguns aspectos ali, se acontecer uma combinação muito grande de algumas coisinhas ali, eu acho melhor não. Por quê? Porque eu só acho que é melhor quando você pega e, por exemplo, um time tem 3 zagueiros e o time não tem laterais para você colocar. Aí vale. Porque a única regra que eu falo, eu tento fazer vocês fugirem de todas as regras. A única regra que eu costumo falar para vocês seguirem é o seguinte: tiro curto, fecha a defesa, com o máximo de jogadores da defesa possível. Fecha a defesa. Porque isso acaba dando resultado no longo prazo, você acaba dependendo de menos coisas para você conseguir ser lucrativo. Então, se você coloca 3 zagueiros, você vai colocar menos defensores daquele time que poderiam te garantir 5 pontos. Os laterais, cada um garante 5 pontos. Aí você vai atrás de meias, porque você viu aquele meia que você gostou ali, que você quer pôr, que pode fazer gol e tal. Só que não é tão certo assim que ele vai fazer uma pontuação boa. Não é porque a gente está vendo meias estourarem algumas vezes aí que você vai acertar o meia naquela rodada. Então você está trocando 5 pontos garantidos de alguns jogadores por uma pontuação que você não tem ideia que pode ser. E até o momento de você não ganhar por causa de uma decisãozinha dessa, você vai ficar iludido de que eu vou fazer isso e aquilo. Mas qual a minha experiência com tudo que eu já vi, com as pessoas que chegam chorando pra mim, se arrependendo do que fizeram, eu te falo pra você: priorize fechar toda a defesa. Agora, por exemplo, no caso da clássica, se eu juntar uma série de fatores, por exemplo, eu ter meias que são muito bons pra rodada, não são bons, muito bons para rodadas. Eu não ter laterais, eu ter muita dificuldade para encontrar laterais. É outro fator ali, é importante, mas tem que ter muita dificuldade mesmo, porque tem muita gente que fala que tem dificuldade, mas você olha e tem muitos laterais interessantes lá. E talvez tenha alguns zagueiros interessantes ali que possam ter uma pontuação legal. Nessa rodada eu vejo possível ali na Liga Clássica, eu acho que dá para você ir com 3 zagueiros, uma rodada atípica até, eu diria. Eu acho que há possibilidade de você ter essa opção aí. Não que você deva ir, não que é melhor. Não, é uma opção. Dá para você ir com 3, dá para você ir com 4 atrás, com os laterais. Lembrando que os laterais, no geral, pontuam bem, porque tem diversas maneiras de pontuar, tá?
e acabam sendo um pouquinho mais previsíveis do que meias. Nos seus estudos, você costuma analisar os rendimentos dos times nas últimas partidas? 3, 4 ou 6? Cara, eu olho muito o rendimento. E agora eu tô olhando o rendimento e tô anotando. Anotando tudo para dar uma olhada no que aconteceu e tal. Vou te falar, sinceramente, eu não tenho regra para quantos jogos especificamente. O que eu tento fazer? Eu tento sempre encontrar padrões. Eu olho ali, geralmente, se eu for dizer um número, é mais ou menos entre os 5 últimos jogos ali, 6 últimos jogos. Aí eu olho ali os 3 últimos no mando de campo ali. É mais ou menos a base que eu uso, mas eu não sigo um padrão. Eu tento olhar padrões que estão acontecendo com aquele time, como que aquele time tem jogado contra times menores, como tem jogado contra times maiores, qual a posse de bola que está tendo nesse tipo de jogo, como que está atacando, o time está produzindo muito, está sendo muito atacado. Eu tento olhar muito essa questão de como o time está jogando, muito além do resultado. O resultado é uma parte pequena que todo mundo olha e que eu quero olhar muito além. Eu quero olhar na performance, no futebol, se mereceu, como foram os gols, como não foram, poderia ter feito mais gols, como que aconteceram. Olha, tento olhar no detalhe mesmo. Dá trabalho? Dá, sem dúvida, mas é isso que faz o diferencial. Se a gente quiser ser diferente e alcançar mais do que a maioria alcança, a gente tem que fazer diferente também. Então eu olho nesses detalhes aí, sempre buscando encontrar padrões, identificar e ter uma conclusão sobre como o time está, mais do que tudo. Se eu precisar olhar 8 jogos, eu olho. Se eu precisar olhar 4 jogos às vezes é suficiente, mas eu tento encontrar padrões aí. E falando de como eu estudo, eu venho te convidar aqui e lembrar vocês, porque muita gente pode não saber, mas o meu curso lucrativo com Fantasy Games tá quase com inscrições abertas. Tá quase, muita gente pedindo, tem meses aí o pessoal pedindo, porque a gente já teve a primeira turma, muita gente veio depois falando, abre outra turma, abre outra turma, abre outra turma. Finalmente a gente vai abrir, e a gente vai abrir na terça-feira, dia 20 de julho, a gente vai fazer uma live, e basicamente o que consiste no curso? O curso é eu ensinar tudo que eu sei para vocês, assim como eu estou fazendo com a primeira turma, que está tendo muito sucesso. Então eu pego, ensino tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo estruturado, né? Eu peguei, nesse tempo tentei criar métodos certinhos para passar para vocês. Eu tentei sempre passar para algumas pessoas e via se elas conseguiam ter resultados com aquilo. Aconteceu, aí eu lancei o curso. O pessoal tá faturando muita coisa, eu nem esperava, para falar a verdade. Para mim era algo a longo prazo que eles iam conseguir, mas muita gente já tá arrebentando desde já. Gente ganhando catimba, gente ganhando a Liga dos 100 mil, nossa, um monte de gente faturando bastante. Mas além de tudo, e aí eu posso falar que praticamente todo mundo tá mudando a mentalidade, mudando a maneira de jogar, e isso vai ter um reflexo lá no longo prazo gigantesco. O curso, querendo ou não, ele é para o longo prazo, ele não é para você chegar e sair faturando, porque eu estou passando todos os meus ensinamentos que eu adquiri em 10 anos para você conseguir, em pouco tempo, já ter o caminho das pedras e saber para onde ir com alguém que estudou para valer o jogo. Eu não estudei só jogadores para rodada, ou não tenho só experiência de cartola. Não, eu aprendi jogando em outros fantasy games, com a concorrência muito maior, com o pessoal muito mais voltado para estudos, tudo é comprovado. Quando eu falo assim, jogador que tem chances, tem mais chance de bem. Cara, alguém já pegou e já fez todo o estudo, campeonatos diferentes, fazendo uma análise estatística de verdade. Caras profissionais já fizeram coisa disso e eu li, já fui atrás, já estudei, já fiz coisa pra caramba sobre isso lá no meu começo, desde quando eu comecei lá em 2011, 2012. Então eu estudo pra caramba, estudei pra caramba e aprendi num lugar totalmente diferente do que a galera aprende aqui. Então acho que eu tenho muito a oferecer por isso, porque eu tive todo um processo de aprendizagem diferente e que hoje me traz muito sucesso, e eu estou transmitindo isso para vocês também. E para vocês não perderem a oportunidade do curso, como muitas pessoas aí perderam, estou deixando aqui embaixo a pré-inscrição para você ser lembrado, a gente te lembrar. Por que isso? Porque muita gente perde. Por quê? Porque a gente só deixa aberto por uma semana. É uma semana para entrar, e aí você fica um tempão comigo fazendo curso, aulas gravadas, aula ao vivo, um grupo que faz total diferença, porque todo mundo está com o mesmo objetivo, se ajudando ali, trocando ideia, vendo o que é o melhor, quais estratégias utilizar. Então o grupo só já vale todo o valor do investimento. Então vai lá, vai no link aqui, se inscreve, e aí se inscrevendo,
você vai ser lembrado, a gente entra em contato com você para você não perder as inscrições, porque ficam 7 dias abertos e depois talvez só no ano que vem. Então aproveita. E além do curso, para quem ainda não quer essa mudança de chave aí, de pegar e aprender como analisar, como que eu faço para analisar os confrontos, determinar os SGs, ver os jogadores ali, que não quer ainda se comprometer a esse caminho, uma opção que vocês têm é ver as minhas análises já prontas, né? Que acontece onde? No meu grupo Tiro Curto. A gente tem um plano de sócios, vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever. Então pega, se inscreve, são R$18, 30 dias, então é baratinho para você pegar lá e experimentar uma vez, ver se gosta e aproveitar. Aproveita que tá muito barato, porque a gente quer que você experimente. A partir do momento que vocês experimentarem, a gente acha que vocês vão continuar. Por isso que a gente deixou tão barato, fez essa opção mensal para as pessoas experimentarem. Lá eu pego e mando análise jogo a jogo, explicando tudo que eu acho, tudo como estão os times, o que eu acho que vai acontecer pro jogo, se o SG é favorável ou não, com as peças, eu analiso todos os jogadores e aí passo para vocês quem são os melhores de acordo com o que eu analisei ali, mostrando por que eles são melhores. Depois eu monto alguns times falando das estratégias por trás disso. Então, vai lá e aproveita. Marinho, unanimidade para rodada? Pergunta do Gabriel. Para mim não, para mim ele é uma ótima opção, é um jogo difícil e o Santos fora de casa não vem ter o mesmo rendimento, só que o Marinho é um cara que sempre dá um jeito de pontuar, pontua com desarme, pontua com finalização, pontua fazendo gol de pênalti, gol de fora da área, assistência, e dá um jeito de pontuar, número de finalizações, sempre dá um jeito de pontuar, então eu acho um nome bom para rodada. Não acho um nome que tem que ter, é obrigatório e tem que colocar porque é muito bom, então não, eu acho que dá pra pôr, é um bom nome pra pôr, mas não é obrigatório não. Se duvidar não deve estar nem nos mais escalados, né? Então você vê que como não é tão obrigatório assim. Pergunta do Serginho, Mito, Jair desarma muito, você acha uma boa ele nessa rodada? Cara, é interessante sim, viu? Eu acho que é um cara que se jogar, ele pode pontuar muito bem, porque eu acho que o Corinthians cede desarmes para alguns times, né? Já acendeu, por exemplo, 10 desarmes para um jogador. Então eu vejo oportunidade ali, vejo chance de ele pegar e se aproveitar disso e garantir alguns pontos. Eu acho que acaba que é um jogador que acaba sendo mais seguro, porque alguns desarmes tende a ter, porque desarme é mais previsível do que um gol, uma assistência, por exemplo. Então ajuda bastante. E fica esperto no Rei do Pitaco, viu? Porque no Rei do Pitaco o desarme vale 1.5. A pontuação dele pode ser top, hein? Pergunta da Júlia. Sua família não lhe chamou de louco quando você disse que ia viver de fantasy? Pior que não. Porque o que acontece? Quando eu decidi, eu já tinha resultados, em primeiro lugar. Foi tudo estruturado, eu peguei e me estruturei. Primeiro saí do meu trabalho, depois verifiquei, pensei, analisei com cuidado, tinha minha reserva de segurança para qualquer coisa, se desse errado. E aí eu fui caminhando, só que eu já tinha resultado, já tinha muitos anos de conhecimento, muitos anos de resultado para ter uma noção que já funcionava. E o que aconteceu foi justamente o contrário. Cada vez mais minha família vem jogando mais, vem vivendo também. Meu irmão também a mesma coisa, meu irmão vive de fantasy game também. Então a gente vai se envolvendo cada vez mais a família vai se envolvendo. Daqui a pouco minha mãe tá jogando também, não duvido nada. E gente, quando eu dou uma olhadinha ali, eu vejo que muita gente assiste o vídeo e não se inscreve no canal. Que é um absurdo, basicamente, né? Pega e ajuda a gente, vai. Já deixa seu like e já aperta o botão para se inscrever. Se inscreve no canal, isso ajuda e dá muita força pra gente, porque a gente vê aquele número crescendo e vê que vai dar certo, que vocês estão gostando do trabalho. Os likes também ajudam muito nisso. E além disso, você é ajudado, porque você é notificado quando a gente coloca um vídeo novo aqui. Tá correria pra caramba, muita coisa, rodada pra tudo quanto é coisa. Já vem outros campeonatos, outras ideias aí, então aproveita, se inscreve no canal, que aí você vai ser avisado e você ajuda a gente também a espalhar a ideia. Pergunta do Teixeira. O que você acha do Daverson? O Daverson, eu acho interessante, viu? O Daverson
tá jogando bem, tá ajudando muito o time, mais o time do que até se envolvendo nos gols ou fazendo pontos de cartola, mas pode ser uma boa sim, acho que pode ser uma boa. Eu acho que o Atlético Goianiense é um time que defensivamente vai bem, só que eu imagino o seguinte, se o Atlético Goianiense estiver perdendo o jogo, eu acho que ele começa a dar espaços e o Palmeiras gosta desses espaços para se aproveitar. E o Daverson é um cara que vem bem na bola aérea, a gente vê a participação dele interessante na bola aérea, e eu acho que também o formato do contra-ataque do Palmeiras pode auxiliar aí a ele ter uma pontuação interessante. Eu acho que é um cara interessante sim. Agora uma pergunta que muitos fizeram, porque sempre fazem, e a gente sempre responde também, é: fale 2 SGs para a rodada. Então vamos lá. Essa rodada tá complicada, muitos SGs ali com probabilidade parecida, na minha opinião. Não se iludam também achando, não tem SG. Sempre tem, gente. É tudo questão de probabilidade. Maior probabilidade ou menor probabilidade, mas sempre tem. Não fica com medo de apostar, não acha que você tem que confiar na defesa. Eu não confio em nenhuma defesa. O que eu faço? Eu coloco mais vezes aquelas defesas que eu acho que tem maior probabilidade, menos vezes a defesa que tem menos probabilidade. Pronto, acabou. Independente da rodada, eu sempre vou colocar dessa forma. Então não importa se eu acho que a probabilidade é muita, se é pouca, não interessa. Vou pôr no que eu achar que tem maior probabilidade e ponto. Porque a gente não tem certeza de nada. Então vamos lá. 2 defesas. Vou tentar falar uma mais óbvia, que é a do Internacional. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho um pouquinho mais óbvia, talvez para alguns não sejam. Por quê? Muita gente não percebe que o ataque do Juventude não cria muitas oportunidades. Ele até tem feito gols, tem feito pontos, mas você olha muitos gols ali, gols de pênalti, gols ali que a bola sobrou, erros defensivos do adversário. Então não vejo criando tantas oportunidades ali o time do Juventude, e tem mania de finalizar de posições meio ruins ali, que acabam gerando defesas. O goleiro pode vir uma pontuação interessante. Então, por todo esse contorno aí, eu acho que o Inter tem chance de ir bem. Tá certo que o Inter não tá aquelas maravilhas todas, mas eu acho que pela dificuldade ofensiva do Juventude, que muitas pessoas não enxergam pelos gols que tem feito, eu acho que o Inter tem chance de ter o SG sim. Então é um dos SGs interessantes para a rodada. Agora um parecido, que eu acho que talvez as pessoas vão olhar menos ainda, é a questão do Atlético Mineiro. Mas o Atlético Mineiro não vai com reserva? Mais ou menos, viu? Quando a gente olha os defensores que estão prováveis nesse momento do Atlético Mineiro, é uma defesa bem sólida. E o ataque já são diversos jogadores que não são titulares, mas são quase todos daquele time do ano passado. Então, eles não estão em boa fase, mas são jogadores interessantes ali. Mas independente disso, a defesa é bem parecida com a defesa que costuma jogar. Só que eu não estou colocando só por causa da defesa. Eu estou colocando por causa do ataque adversário também. O Corinthians tem muita dificuldade ofensiva. Em alguns jogos acaba dando várias finalizações defendidas por goleiro, como aconteceu, por exemplo, em casa contra o Inter, que finalizou um monte de bola para o gol e o goleiro fez diversas defesas. Pode acabar acontecendo isso novamente. Então eu vejo aí a possibilidade de USG do Atlético Mineiro, que talvez as pessoas não olhem tanto por estar com um time reserva, né? Então eu acho que pode ser interessante aí. Agradeço todo mundo que acompanhou até aqui. Brigadão, viu? E não esquece aí, a gente tá acompanhando, vai lá, me segue no Instagram, que lá eu consigo ter um contato diário com vocês, responder as dúvidas, entrar em contato. Respondo sempre quem me manda mensagem, todas as vezes que posso, que geralmente é todas as vezes, só se eu não enxergar mesmo, mas eu tento responder a todos, porque cada um ali é importante. Então, tamo junto e até a próxima.